não dá mais. A gente precisa fazer algumas escolhas e é para ontem. Eu tentei evitar fazer esse tipo de vídeo porque isso me ataca, isso me deixa mal, mas a gente precisa falar sobre os incêndios que estão acontecendo no Brasil e quais são as causas e consequências ambientais, econômicas, sociais disso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal, esse daqui é o Guia da Floresta, então bora falar sobre o fim do Brasil por meio das queimadas. Dá uma olhada nesse vídeo. A primeira vez que eu vi, eu não sabia se isso era coisa de computador, se era, por exemplo, um trecho de Mad Max, ou se era, sei lá, Blade Runner, ou até Interestelar, que fala exatamente em uma dimensão, né, ali, em que o planeta simplesmente ficou inabitável para os humanos e a gente tem que procurar morar em outro lugar. Cara, isso é um absurdo. Como que as pessoas não se alarmam quando olham isso? E o problema é, as pessoas, elas se alarmam, elas ficam preocupadas, né? Só que elas começam a atacar umas às outras. Em, né, questão políticas, né? Isso é óbvio, a gente vai acabar entrando um pouco aqui nesse vídeo sobre questões políticas, só que o intuito não é esse. O intuito não é necessariamente agora achar culpados, mas sim achar soluções e uma forma de que as pessoas se unam, porque se elas não se unam, se elas não conseguem se unir para o bem, elas vão ter que se unir para evitar o mal. É mais ou menos isso. Mas então chega de enrolação, bora então dar uma volta aqui por essa florestinha maravilhosa para dar aquela acalmada no corpo e também falar sobre as causas e as consequências das queimadas que estão acontecendo. Primeira coisa, causas. O que causa uma queimada? Antes de tudo, existem incêndios florestais, fogo no meio ambiente que seja de causas naturais? Sim, tanto existem que em algumas fitofisionomias, né, alguns biomas, o incêndio ele é necessário para que algumas espécies aconteçam. Por exemplo, existem sementes que só vão germinar se passar por fogo. Tem várias estratégias, né, de alguns biomas que já dependem do fogo para acontecer. Ou seja, então quer dizer que o fogo é bom para o meio ambiente? Não, porque focos de incêndios naturais não acontecem nessa época do ano e não nessa intensidade que a gente está vendo. Um fogo que acontece de uma forma natural, ele normalmente vai acontecer na época de chuvas. Mas como que isso vai acontecer? Por conta de raios. A maior causa de incêndios em áreas naturais, né, de formas naturais, são de raios, né, de trovões não, né, de raios. Ele vai cair no meio da mata, ele vai botar fogo em um pedaço, esse fogo vai se alastrar, só que como a gente está numa época mais úmida, ele vai ser controlado naturalmente. Existem outras causas, obviamente, existem outras situações em que esses focos de incêndios vão acontecer, só que eles são rápidos, eles não permanecem, eles não tomam conta de tudo, justamente porque acontecem numa época um pouco mais úmida. Só que agora, a gente está passando por uma das piores secas que o Brasil já enfrentou. Tá tudo seco. E além das próprias áreas naturais estarem secas, a gente tem um monte de área de produção que está seca e não estão sendo guardadas, né, resguardadas por brigadistas, né? Ah, o que é brigadista? É a galera aí que trabalha com contenção de incêndio, né? Não exatamente bombeiro, mas são brigadistas de incêndio, né? Que tem o foco em controlar isso no meio ambiente. Inclusive, uma das vantagens de você ter uma unidade de conservação, que é um tema que a gente vai falar depois, né, que são parques, várias outras categorias aí de áreas protegidas, é você ter brigadistas da federação, do estado, até de cidades, que vão estar ali dia e noite preocupados com a contenção de incêndios nas áreas naturais. Então, por exemplo, se você tem uma plantação de cana do lado de uma unidade de conservação séria e bem implementada, você pode agradecer, porque se acontecer um incêndio dentro da unidade de conservação e ela tiver brigadistas preparados para isso, eles vão agir e eles vão evitar que esse incêndio se alastre, né, e tome toda aquela área de vegetação natural, assim como as áreas de produção, e Deus me livre de chegar nas cidades, nos centros urbanos. Mas então tá aí, existem esses incêndios que ocorrem de causas naturais no meio ambiente, só que não são esses que a gente está vendo. Então, o que está causando esse monte de incêndio que a gente está vendo por aí? Primeiro, seca, como a gente acabou de falar. Segundo, falta de pessoas para contornar isso, tanto do meio público quanto do meio privado, tá? Eu acredito que sim, existam leis e normativas, né, já existem na verdade, sim, que se pegar fogo numa área de produção de cana e esse fogo pular para uma vegetação, o dono daquela plantação de cana, ele vai tomar muita multa. Claro que vai ter todo um processo, né, para comprovar ou não se saiu da área dele, e aí, para que ele não sofra isso, a maioria dessas áreas tem brigadistas próprios, tá? Então, assim,
Primeiro, não é vantajoso para um produtor, para um grande produtor, que a produção dele pegue fogo. Por mais que a grande causa disso venha do agro, eles não querem que isso aconteça, porque obviamente vai pegar fogo nas coisas dele e ele vai perder dinheiro com isso. Não é que ele não quer que pegue fogo porque ele gosta da mata, não, é porque ele vai tomar uma multa e além de tomar uma multa ele vai perder grande parte da sua produção. Agora, existem casos e casos. Tá? Uma das coisas que mais acontecem na região lá da Amazônia, que, cara, todo mundo já sabe, não adianta ficar aqui nos comentários brigando, falando que isso é conversa, que isso é mentira, tá? É muito mais fácil de você invadir uma área de mata, de você desmatar uma área de mata para você plantar alguma coisa, para você criar gado, que é botar fogo. E numa área, numa época como essa, que está tudo seco, é muito fácil de você começar um incêndio numa área, limpar tudo aquilo como se fosse acidental e depois você começar a plantar em cima. Porque já vai estar tudo para baixo. Você não vai precisar trazer um monte de gente, um monte de maquinário agrícola para limpar aquela vegetação e depois plantar a sua soja lá. Mas enfim, eu acho que até saiu um pouco aqui do rumo, tá? Mas as causas não são naturais, são causas criminosas. Não que necessariamente todos esses focos que a gente está vendo são pessoas que foram lá e botaram fogo, acenderam o isqueiro e botaram fogo. Mas sim, a grande maioria é de interesse aí de uma galera que está querendo invadir terra, que está querendo tirar mata para plantar. Esse pessoal que vocês veem aí em vídeo, principalmente no interior de São Paulo, que você vê uns tontos que vai e bota fogo na cana de açúcar, que bota fogo num terreno baldio e isso se descontrola, isso é minoria, tá? Isso é uma galera que inclusive não tem assim, eu acredito que, porque você fala sobre isso, aí vem a galera da extrema direita falar que é o MST, que é o MST que está botando fogo para depois invadir. Aí vem a galera da esquerda e fala que não, são os grileiros que estão botando fogo para invadir. Claro que existem casos e casos, só que assim, esse pessoal pequeno, que às vezes até pego em vídeo perto de grandes centros urbanos, essa galera aí muitas vezes nem tem uma posição política muito assim, a galera quer só ver o circo pegar fogo, tá? Então para de ficar brigando por essa questão. Agora, que grande parte dos incêndios que vem da Amazônia tem essa conotação de grilagem? Tem sim, tá? Então, por isso que até eu fico com muito receio de ficar falando sobre isso, porque eu prezo pela minha vida. Mas infelizmente a gente tem que, vir aqui e falar algumas coisas, tá bom? Mas então tá, vamos lá. Causas. Aumento dos focos de incêndios fora das épocas em que eles deveriam ocorrer naturalmente e incêndios de muita intensidade. Aquele incêndio, porque, por exemplo, se você está numa área de cerrado, muitas das árvores têm uma casca. Quer ver? Vamos ver se tem uma cascona bonita. Ó, aqui embaixo tem uma cascona bonita. Essa daqui não é desse tipo, tá? Mas assim, você pega, sei lá, um para-tudo no meio do Pantanal, ele vai ter uma casca grossa, uma casca ali bem esponjosa, parece um isopor. Aquilo ali passa, pega fogo na casca, a árvore fica em pé e o fogo vai embora. No caso que a gente está vendo, não. O fogo, ele tá comendo tudo, ele tá comendo até a árvore, tá comendo, cara, o solo, os bichos, as plantinhas pequenas. Tudo. Então, a intensidade desses incêndios está muito maior. A causa, como a gente já disse, a grande maioria é para limpar a floresta e depois conseguir construir em cima. E como a gente está numa época muito seca, é muito mais fácil de fazer isso. E aí, mais pessoas fazem isso ao mesmo tempo, porque é difícil. O governo, querendo ou não, ele luta contra isso, tá? Por mais que existe um monte de coisa errada no governo, não tem perna para fiscalizar tudo, tá? Esse é uma grande crítica até que eu faço, porque, cara, precisa de ter investimento, tá? Precisa de ter mais pessoas aí, brigadistas, pessoas dos órgãos de fiscalização, e o problema é, quem fiscaliza o fiscalizador, né? Então, esse é mais um grande problema, mas que a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas tá. Continuando, quais são as consequências dos incêndios em áreas naturais? Eu separei aqui em 3, as consequências sociais. Primeiro, saúde, obviamente. Eu não sou médico, eu não sou dessa área, mas todo mundo sabe que quanto mais incêndios, pior a capacidade de respirar. Muitas pessoas aí que já têm dificuldade vão ter mais dificuldade, e as pessoas que nunca tiveram problema para respirar vão começar a ter dificuldade, tá? Então, esse é o primeiro problema social aí que os incêndios trazem. Eu não preciso falar sobre isso, tem muita galera da medicina aí, essa galera mais da saúde que já está falando. Outro problema social, êxodo. As pessoas, como a gente viu no Rio Grande do Sul, que aconteceu um monte de enchente e tem gente que não consegue mais morar ali e está indo para outros lugares que não ocorrem enchentes, vai acontecer a mesma coisa por conta de queimada. A queimada vai matar todas as coisas, vai deixar tudo impossível, as pessoas vão ficar doentes e elas vão querer fugir de lá. Tá? Então pode ser que, se esses incêndios continuarem, e as projeções são que eles vão continuar, que essas pessoas mudem desses lugares e o Brasil tenha bastante buracos de baixa densidade
densidade populacional, tá? Então esse é um grande problema. As pessoas vão deixar de morar em lugares, vão para outros e isso gera N outros problemas, né? Como superlotação, violência, e não vou também entrar muito nesse assunto, mas o êxodo é um grande problema dos incêndios e dos impactos ambientais, né, das consequências climáticas que os incêndios trazem. Tá bom? Pode estar um pouco confuso, mas acredito que o âmago da conversa aqui está saindo certinho. Consequências econômicas, tá? Primeiro, a própria saúde e o próprio êxodo já geram um monte de problema econômico. Se você tem, como no Brasil, graças a Deus, a gente tem o SUS, que por mais que tenha um monte de problema, é uma coisa boa. Só que se você tem mais pessoas doentes, você vai pressionar muito o sistema de saúde, ele não vai conseguir. Então, primeiro ele vai deixar de funcionar normalmente e segundo que a gente vai precisar, né, gastar mais, para o governo gastar mais para conseguir manter o sistema de saúde funcionando. Isso eu estou falando numa consequência econômica para o meio público, né, que acaba trazendo para a gente porque a gente paga imposto, mas uma consequência econômica para a galera do agro. Pô, galera, os butinudas de plantão aí que adora ver um pé de soja, galera, tudo bem, não tem problema gostar de plantar, gostar de ver uma área produtiva, não tem o menor problema, a gente precisa de comer, a gente precisa de roupa, a gente precisa de insumo, a gente precisa de combustível, só que não tem como você fazer isso se você não conservar. Vai pegar fogo, vai faltar chuva, o solo vai ficar pobre e vai se tornar inviável. Porque eu tenho certeza que se você gosta de plantar, mais do que gostar, você vê isso como uma atividade econômica. E vai chegar um momento que isso vai se tornar inviável. E não vai adiantar chorar que agora é o Lula, que depois é o Bolsonaro, que depois é não sei quem, não sei o que lá. Vai ter problema, a galera não vai conseguir produzir e eu tenho certeza que a grande maioria não vai assumir a culpa, porque se assumir a culpa de um problema ambiental gigantesco como esse, toda a lógica aí do agropop vai cair com os joelhos em terra, né? Então, consequências econômicas são gigantescas, tanto para o meio público quanto para o meio privado. Então, se você é da área de produção, não tem problema, a gente precisa da área de produção, só que se atentar que se você não cuidar, se você não conservar, a sua profissão está em risco, tá bom? A gente não vai conseguir mais produzir no Brasil, como já acontece em muitas áreas. Que daí nos leva para a última área, né, dessas 3 consequências aí, que é a ambiental. Pô, primeiro que a gente já vai perder a parte de vegetação, a parte de animais, que é uma coisa óbvia. Mas qual que é a maior consequência ambiental de incêndios recorrentes? É isso aqui, ó. A grama? Não, solo, galera. O solo é o recurso mais caro, mais antigo e praticamente impossível de ser conservado, de ser recuperado, porque o solo que a gente caminha, o solo que a gente planta, o solo que a gente mora, demorou centenas de milhões para ser feito, para acontecer. Então, se você botar fogo, a primeira coisa que vai acontecer é a depauperação das propriedades químicas do solo e físicas. Então, um solo que sofreu com fogo, ele vai perder, por exemplo, boa parte da capacidade de reter água, porque ele vai ficar um solo, as argilas que compõem esse solo vão acabar se desfazendo, você vai perder boa parte dos nutrientes e solos que já são naturalmente pobres, né, como o solo da Amazônia e o solo do Pantanal, acabou, não tem o que fazer. Ah, mas o solo da Amazônia não é pobre, é pobre. O solo da Amazônia é pobre e assim, vamos usar o termo técnico. Fertilidade natural baixa. O solo da Amazônia é um areial, mas como é que a gente tem uma floresta tão grande? Sucessão ecológica por milhões de anos, tá? É uma plantinha que conseguia sobreviver num solo pobre, que cresceu, deixou seus nutrientes ali cair, aquilo foi sendo mineralizado, outras espécies que são mais exigentes gostaram daquele ambiente, começaram a crescer, até que surgiu uma floresta que entra em equilíbrio com o solo, porque ela mesma produz aquilo que ela precisa para sobreviver. Se você tira o componente vegetal de uma maneira abrupta, né, e em grande escala, você não tem como recompor aquele solo de maneira natural. Você vai ter que gastar zilhões de dinheiros para recompor aquilo. E aí o que acontece? O maior medo, pelo menos o meu maior medo desde quando eu era pequeno, é a desertificação. Quando você tem uma área que tem um solo pobre, que depende da vegetação, e você tira essa vegetação, o solo não consegue não comporta mais a vida, ele vai virando savana, depois de virar savana, que aí sim, porque cerrado, hoje é o dia do cerrado que eu estou gravando isso daqui, inclusive, tá? O cerrado é uma área que tem as leis ambientais muito fracas. Então, se você descaracteriza, acho que eu babei pra caralho até agora, né? Enfim, assim, não é pra ter nojo aí não, tá? Eu babo mesmo, todo mundo baba e continuando. O cerrado é
uma área que tem as leis ambientais mais fracas do nosso Brasil. Então, se você descaracteriza um ambiente florestal amazônico, por exemplo, que é uma floresta umbrófila bem rica, você consegue até descaracterizar as leis que protegem aquele bioma. Então antes era floresta, agora que virou savana, não faz mais sentido eu aplicar as leis de uma floresta avançada, de uma floresta super conservada. Então eu vou, agora que é cerrado, agora sim que eu posso arrebentar mesmo isso, porque as leis são fracas para esse tipo de bioma, tá? E aí depois de virar uma savana vai virar um deserto, assim que virar um deserto, filho, não tem mais o que fazer, acabou, tá? Ah, mas tem como eu recuperar uma área que sofreu fogo, que sofreu incêndio? Tem, é caro principalmente por conta dessa questão do solo que eu disse, que a gente vai ter que socar nutriente naquilo, que de preferência que sejam adubos orgânicos, né? Mas é claro que você, numa recuperação ambiental, você pode sim usar adubos químicos, sabe? De uma maneira bem estudada, de uma maneira bem controlada. Não sou tão xiita a esse ponto, porque às vezes a gente precisa que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, e se é para recuperar uma floresta, eu abro mão aí e pode usar adubo químico sim. Claro que o ideal é usar adubo orgânico, tá? Só que adubo orgânico é muito mais caro e mais difícil de você fazer a logística sem perder a qualidade desse adubo. Enfim, então recuperar uma área de floresta é difícil. Eu vou até fazer um vídeo, acho que daqui a pouco, sobre como recuperar uma floresta. Tem várias estratégias, que não é só plantio de mudas, tá? Então vamos deixar esse assunto de recuperação para um outro vídeo, só sabendo que se a gente perder o solo, cara, não tem o que fazer, fica praticamente economicamente inviável de recuperar um bioma, de uma floresta ou qualquer outra coisa do gênero. E aí, quando você tem essas consequências ambientais agravadas, isso vai retroagir nas consequências sociais e nas consequências econômicas. E isso vira um ciclo sem fim. Em algum momento isso precisa ser parado, em algum momento a gente precisa fazer uma escolha. E a gente vive num sistema capitalista, sim, e não tem muito o que falar se é bom, se é ruim, não sei o que, a gente pode tentar melhorá-lo. Um dos grandes problemas do sistema que a gente vive é a individualização. Então, tá tudo pegando fogo, mas essa área aqui não é minha. Isso daqui não é meu, isso daqui é da prefeitura, isso daqui é do vizinho. Então, que se dane. Eu não vou mover minha bunda da cadeira para evitar que isso daqui pegue fogo. Esse é um grande problema. Então, antes, se a gente não conseguir arranjar uma solução para isso, as pessoas não vão se mover, elas vão começar a morrer de problema respiratório, elas vão começar a ter problema de falta de alimento, várias outras consequências aí, e nada vai ser feito, tá bom? E eu não tô falando aqui para virar Cuba, como a galera adora xingar aí nas redes sociais e ficar falando de forma irônica, não. A gente vive nesse sistema, esse sistema não é perfeito e a gente pode melhorar ele, tá? Isso não quer dizer que a gente precise transformar ele numa coisa que aparentemente também não deu certo em alguns outros lugares. E só lembrando, eu aqui nessa página, eu não defendo pessoas, tá? Eu defendo ideias de conservação. E como que a gente faz então para que uma área tenha esse sentido de percepção pela maioria da população? Como que a gente faz com que uma população sinta que isso daqui é dela e não de outra pessoa, que não seja tão individualista? Manejo de unidade de conservação, criação de parques, trazer as pessoas para cá, dar um banho de natureza nas pessoas para que as pessoas se sintam conectadas. O país mais capitalista do mundo é os Estados Unidos. E se você for ver o manejo de unidades de conservação que ocorre lá, os parques nacionais dos Estados Unidos, cara, pode ser o cara mais capitalista safado lá dos Estados Unidos. O cara sente, o cara sabe, ele tem os parques naturais como uma propriedade, uma propriedade, olha aí, mais uma coisa de capitalismo, como uma coisa deles, tá? O sentimento de pertencimento que as pessoas têm nas áreas naturais é muito maior do que aqui no Brasil. E a gente também vai fazer mais vídeos sobre manejo de UCs e como que a gente torna isso uma coisa um pouco mais palpável. Só que criação de áreas naturais, incentivos para a criação e para que as pessoas venham para essas áreas é fundamental, tá? A gente precisa criar pertencimento. Se a gente não mostrar para as pessoas que isso daqui é delas, não tem o que ser feito. As pessoas não vão se mexer, as pessoas não vão fazer nada para preservar isso daqui, para conservar, tá? Porque preservar é o xiita do meio ambiente, tá bom? Enfim, eu acho que eu falei demais, deve ter coisa aí que deve ter ficado meio confuso, mas eu dei os meus pitacos no que está acontecendo, dando uma visão um pouco mais generalista do meio ambiente, questões econômicas, questões sociais e fazendo aquela deixa no final, tá? Áreas naturais como parques, APAs, várias outras aí categorias, são a chave para o futuro do planeta. Como fazê-las é o meio de se discutir isso, mas que isso daqui é o futuro, tá? Não tenho dúvidas. E se você quiser saber mais sobre botânica, sobre plantinhas, sobre áreas naturais, sobre parques, meio ambiente, floresta e tudo mais, já siga o Guia da Floresta.
Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu sei que esse é um tema bem delicado, é difícil de abrir para falar sobre isso porque tem pouca procura. Se você curte e quer ver mais vídeos desse tipo, por favor, deixe o seu like aqui para me incentivar a vir mais aqui, me expor e falar sobre esses assuntos que são super delicados, tá bom? Deixa seu comentário, deixa a sua opinião sobre o que eu falei e o que pode ser melhorado nesse discurso para os próximos vídeos aí. Tem os vídeos aparecendo aqui para você agora, se você quiser continuar sabendo um pouco mais sobre esses assuntos aqui do Guia da Floresta. Lembrando que eu não sou o Guia da Floresta, a página é o Guia da Floresta, eu sou o Rafael Luiz Mateus. Mas enfim, acho que vocês entenderam. É nós, estamos junto, bora ir para os parques. Se não tiver parque na sua cidade, faça pressão para que eles sejam criados. Valeu e falou!